Meus amigos, se o São Paulo fosse um clube sério, como foi um dia, esse presidente aí, o velho da lancha, esse perdido, que é o presidente mais perdido da história do São Paulo, se der 3 rodopiadas dele, não consegue achar a porta do CT, ele faria uma investigação de todos os contratos feitos da gestão Casares, principalmente desse Rui Costa. Primeiro, se ele fosse um cara sério, já teria demitido o Rui Costa e o Rafinha. Como ele não é sério e é um perdidaço, ele não vai fazer uma coisa nem outra. Mas não é possível que alguém um dia acordou de manhã e falou: vamos contratar o Dória para ser o zagueiro do São Paulo. Vamos contratar o André Silva, vamos trazer o André Silva lá do futebol português. Vamos contratar o Sabino e renovar o contrato dele. Vamos trazer o Cédric e renovar o contrato do Cédric. Não é possível que alguém, por mais incompetente que seja, por mais inteligência tímida que tenha, por mais jumento que seja, não é possível que um cara olhe para esse tipo de jogador e fala: não, eu vou trazer esse cara para vestir a camisa do São Paulo porque eu realmente acredito que ele é um bom jogador. É que o São Paulo há muitos anos não é um clube sério. Vocês viram o que está acontecendo dos bastidores do São Paulo? Aquela turma, aquele bando de desclassificado, aquele bando de gente subterrânea que hoje está dentro do São Paulo Futebol Clube, eles estão se matando por poder. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Porque eu tenho um palpite. Eu acho que esses caras, essa gente subterrânea, não está brigando pelo poder por causa do sentimento nobre que eles têm, o amor que eles têm pelo São Paulo Futebol Clube. É só um palpite. Eu acho que não é por isso. Eu acho que não é por amor que eles estão disputando, se matando por poder. Agora, a pergunta que eu faço para você, que eu até tenho uma ideia, mas eu não vou falar, mas eu tenho uma ideia, um palpite apenas. Por que será que eles estão brigando tanto pelo poder, hein? Porque eu acho que não é por amor. Só que por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo vislumbrar uma razão para que esta gente brigue tanto pelo poder. Porque se você para pensar, você tem um clube falido, um clube que deve mais de 1 bilhão, você tem um clube que não vai ganhar nada nos próximos anos, você tem um clube que não tem dinheiro para nada, mas mesmo assim, com um elenco podre desse, com um diretor de futebol podre desse, mas mesmo assim você está brigando desesperadamente por poder. É um negócio que me intriga, é um mistério que me intriga muito. Por que será que aquela gente subterrânea, eu estou falando de 99,9% das pessoas que estão no São Paulo hoje, 99,9%. Por que será que eles brigam tanto por poder? Você tem algum palpite? Queria que você deixasse aí no comentário. Ou não precisa comentar, mas pensa aí. Por que será que esses caras estão brigando pelo poder? Eu acho que eles devem ter alguma saída mirabolante para... Bom, mas se não tem amor pelo São Paulo, não está muito preocupado em tirar o time dessa situação, né? Porque apesar de tudo, apesar dessa situação toda, o São Paulo continua arrecadando muito dinheiro, né? O São Paulo continua arrecadando muito dinheiro. Será que é porque eles querem participar desta arrecadação para distribuir melhor lá dentro o dinheiro, para contratar melhor os jogadores? Será que é por isso? Vai ver que é, hein? Será? Eu preciso dizer que esse comentário contém extrema ironia. Senão vai ter gente que vai falar que... né, eu estou sendo irônico. É lógico que eu estou sendo irônico. Vamos falar do jogo? Vamos falar rapidinho do jogo, que eu também não vou fazer vocês perderem tempo. E eu tenho um projeto novo, que eu já falei para algumas pessoas na transmissão da Rádio Barolo. Eu quero falar no final do vídeo, que na verdade não é meio um projeto, é meio uma válvula de escape. É uma página no Instagram que eu vou falar sobre corrida. Eu já vou falar com mais detalhes para vocês. Deixa eu só falar para vocês da educação financeira da Zero Markets Brasil, para você aprender a lidar melhor com o seu dinheiro, não fazer como eu fiz durante toda a minha vida, que eu não soube fazer nada com o pouco dinheiro que eu ganhei, e hoje eu rebolo para poder pagar minhas contas. A Zero Markets Brasil te ajuda com investimentos. Conheça as redes sociais deles, está na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição. É só para você conhecer as redes sociais, e se você se interessar, você entra em contato. Eu tenho certeza que você vai fazer muito melhor do que eu fiz durante toda a minha vida. Se você ainda é novo, você tem tempo. Se você ainda é velho, se você já é velho, você também tem tempo de fazer isso, para não sofrer tanto como eu sofri durante toda a vida e sofro até hoje.
É lógico, pelo menos pra mim, me parece muito lógico, que os guerreirinhos não iam correr muito hoje, né? Porque afinal de contas, não iam ganhar, né? Vão ganhar pra quê? Vão ganhar. E também, uma vitória não ia dizer nada pra eles, não ia, né? Porque o treinador novo nem estava lá, nem viu, não participou ainda do dia a dia, e eles não iam ganhar pelo Milton Cruz. Hoje, o grande desfalque do São Paulo antes do jogo foi que não tinha o Milton Cruz colocando cone no gramado para o aquecimento, que a função dele no São Paulo é essa, é colocar cone no gramado para aquecimento. Hoje ele estava como treinador do São Paulo. Aliás, o que mostra toda a modernidade do São Paulo, né? Toda a vanguarda que o São Paulo é hoje na mão dos subterrâneos, porque o Milton Cruz estava na beira do gramado. Lembrando que é o cara que fez o maior processo trabalhista da história do clube e foi trazido de volta pelo Muricy. Entra um, sai outro, então, e o Milton Cruz continua colocando cone na hora do aquecimento e hoje foi o treinador do São Paulo. Sabe o que eu acho? Os jogadores do São Paulo, pra mim, que vocês falam, são bunda mole, elenco fralda cheia, elenco treme as pernas. Eu falei pra vocês, que eu já falei em algum lugar, não sei se foi na Rádio TMC, em algum lugar. A impressão que eu tenho desses jogadores do São Paulo é que uma derrota pra eles é como perder um ônibus. Você já perdeu um ônibus, não já? Eu já perdi ônibus. O que acontece quando você perde um ônibus? Você tá no ponto ali, você tá chegando no ponto, o ônibus que você vai pegar passa. Você fala, perdi o ônibus. Mas daqui a pouco tem outro. Você fica meio chateado, né? Você não vai chorar, você não vai ficar sem dormir, você não vai ficar puto, você vai falar, perdi o ônibus. Mas daqui a pouco tem outro. Aí se o outro vem, você pega. Os jogadores do São Paulo, pra mim, quando entram em campo, são exatamente com derrota. Com derrota, pra mim, uma derrota pra esses jogadores do São Paulo, pra esse elenco podre, é como perder um ônibus. Daqui a pouco tem outro. Vida que segue, não é? E hoje foi a mesma coisa. Agora, a gente não pode deixar de comentar, a gente tem que falar do Roger Machado, quer dizer, não vamos falar mais que é passado, mas de quem contratou, né, desses podres, dessa diretoria podre, desse presidente, o velho da lancha, o perdido, o Rui Costa, o pior da história. Mas a gente tem que falar desses jogadores, né? Tem que falar. Teve um cara que comentou outro dia, a culpa não é dos jogadores, é de quem contrata. Como não é dos jogadores? Também é dos jogadores, é a profissão do cara, velho. É a profissão do cara. Aí, sabe o que eu já ouvi? Eu já ouvi assim, Barolo, você coloca apelido no jogador, você critica ele. O cara tem família. Imagina a família dele vendo você chamar ele de cabeça de bagre, chamar ele de cafunçudo, dizer que ele é horroroso. Eu imagino a família do cara vendo ele jogar. Imagina a vergonha que a família tem de ver o cara jogar, não do que eu falo. O cara devia chegar, a família dele chega na escola na segunda-feira e fala, meu Deus, você tem que aguentar meus amigos falando do que meu pai jogou contra o Fluminense. É disso que eles têm que ter vergonha, não do meu comentário. Eu não jogo bola, eu não faço gol, eu não cruzo errado, eu não contrato, eu não mando embora. Então a culpa é minha, né? A culpa é minha, a culpa é sua que critica. Eles têm família. Imagina a família de alguns jogadores aí como deve estar com vergonha dos caras. Cada cruzamento errado, cada matada de canela, cada passe errado. E hoje o que a gente viu com a escalação aí que tem um suspenso, um tá machucado, um tá estrupiado, outro tá com preguicinha. Aí esse time podre aí, com Endel de ponta esquerda. Tava 24 graus hoje, então esquece aquela teoria 24, 23, ele joga mal em todas as... Aí teve uma hora que ele tava do lado direito jogando mal, do lado esquerdo jogando mal, do meio jogando mal. O time é podre, gente, o time é podre do São Paulo. É impressionante como a qualidade desses jogadores é ruim, é baixa. O Sabino, olha o primeiro gol do Fluminense, olha esse Dória, gente, olha esse Dória. Ele fez um gol porque a bola bateu nele. E o que é pior... Senta aí que eu vou te relembrar. Você deve ter esquecido já. O Dória é o batedor de falta do São Paulo, gente. O Dória é o batedor de faltas do São Paulo. Vocês viram que teve uma falta lá? Que o Fábio nem se mexeu para defender, ele só esticou a mão assim. Não diz muito o que é o Rui Costa, o que é o velho da lancha, o que é o Rafinha, o que é o elenco, o que é... Não diz muito. O Dória é o batedor de falta do São Paulo. Aí você quer ser campeão. Você quer ser títulos. Vamos para títulos agora. Tem uma falta na entrada da área. Um clube que já teve o Rogério Ceni para bater falta. Hoje é o Dória, o batedor de falta do São Paulo. E aí, com 15 minutos de jogo, qual era a sensação? Vai ser 6-0 de novo. Olha o nível que a gente chegou. Olha o nível que a gente chegou. E aí, o que acontece?
Falha o Sabino no primeiro gol, falha o Dória. Aí a Bochechada, que tá com a cara desse tamanho vermelho, de tanto tomar tapa na cara, quer o Arboleda de volta. Quer o Arboleda de volta. Porque se o próprio jogador cospe na cara do torcedor, ele aceita. Se o próprio jogador cospe na cara da instituição, o torcedor aceita, o torcedor que não respeita o São Paulo, que pede a volta desse jogador, quem que vai respeitar? Me fala. Se o próprio torcedor não respeita, deixa tomar tapa na cara, cuspida na cara e aceita o cara de volta. Inclusive o próprio Dorival já estão dizendo que ele está considerando trazer o Alisson de volta. É isso. Aí vocês querem que o São Paulo volte a ser grande? Ah, vai ser grande, muito grande. Com tudo que eu falei desde o começo do vídeo, com 10 minutos de vídeo, vai ser grande. E vai ter torcedor falando que quer o Arboleda de volta. Como se o Arboleda fosse o Baresi, como se o Arboleda fosse o Maldini. Não tivesse já pipocado em tantas decisões, não tivesse entregado a rapadura tantas vezes, tremido as pernas em Neoquímica Arena, Allianz Parque. Não, vai ter gente que vai pedir a volta do Arboleda. Claro, eu acho que a grande maioria dos torcedores do São Paulo não aceita esse cara de volta, né? Porque não aceita tomar cuspida na cara, tapa na cara, não aceita. Mas vai ter torcedor que vai falar, vai ter no comentário aí, aposto. Pode abaixar, tem gente comentando agora no vídeo que quer o Arboleda de volta, porque o Arboleda é melhor que não sei quem. Coloca o Osório e o Belém pra jogar, mas nunca põe esse cara, porque o Osório e o Belém são melhores que o Sabino e que esse horroroso desse Dória. Põe o da base, põe o sub-18, porque são melhores que esses caras. Não precisa trazer o Arboleda de volta. O São Paulo toma 2-0 e o Fluminense nitidamente tira o pé. Porque esse time do São Paulo é tão podre. O time que tem André Silva no comando de ataque, você acha que se eu sou treinador, se eu sou zagueiro, eu vou me preocupar? É o André Silva espancando a bola, é o André Silva. Mais uma vez esse cara teve oportunidade. Mais uma vez ele foi titular do São Paulo. E mais uma vez ele é vergonhoso vestir a camisa do São Paulo. Ninguém vai enxergar isso, Vão dar outra chance pra ele no próximo jogo? O que ele precisa mostrar pra dizer pras pessoas que ele não serve pra jogar futebol? O que precisa? O que falta? Então o time do Fluminense tira o pé, controla o jogo. E o São Paulo acha um gol. A bola bateu no zagueiro. Ele estava tão perdido, a bola bateu nele. Antes disso, o Fábio fez uma defesa num chute do Danielzinho. E eu vou fazer uma pergunta para você. Para você que é rasgatanga, que defende esse goleirinho do São Paulo aí. Fala uma vez, desde que o Rafael chegou no São Paulo, que ele fez uma defesa igual o Fábio fez naquele chute do Danielzinho. Uma defesa igual, um milagre, que aquilo foi um milagre. Foi um chute dentro da pequena área, o Fábio defendeu. Fala aí uma vez que o goleirinho nota 6 fez um milagre daquele. E eu falo uma coisa pra vocês. Se o Fábio tivesse 30 anos, ele ia pra Copa do Mundo. Hoje. Se ele tivesse 30 anos, ele ia pra Copa do Mundo. Porque ele é melhor que o Hugo, ele é melhor que o Bento, tá pau a pau com o Alisson, eu acho. Mas ele é velho, né? Ele é velho, então é melhor não chamar. Se ele tivesse 30 anos com o que ele tá jogando, ele iria pra Copa do Mundo. E o goleiro do São Paulo nunca fez um milagre daquele vestindo a camisa do São Paulo. Na carreira dele não fez, porque no Atlético e no Cruzeiro ele não fez também porque ele era banco, ele era reserva. E no São Paulo ele nunca fez. O São Paulo acha o gol e aí toma mais um, conseguiu tomar um gol do Soteldo, que estava impedido, o cara lá do Fluminense. E nenhuma surpresa, claro que os caras iam perder. Aliás, outra informação. São Paulo tá de novo com salário atrasado, direito de imagem, os cambal. Sabe por quê? Tá com salário atrasado? Porque o São Paulo não paga em dia. Então, o que acontece? Acumula, aí paga. Aí acumula de novo, paga, entendeu? Então já tá atrasado de novo, Se os guerreirinhos não correm com o salário em dia, você imagina com o salário atrasado. E só pra lembrar, antes que alguém comente, mas tá certo, não tem que jogar com o salário atrasado. O São Paulo tomou 3 tapas na cara do Corinthians na Neoquímica Arena e os jogadores do Corinthians estavam com o salário atrasado. Tá bom? Só pra você não esquecer. Tomaram 3 tapas na cara de novo, foram humilhados de novo na Neoquímica Arena com os jogadores do Corinthians com salário atrasado. Agora parece que pagaram, mas estavam com salário atrasado também. Vamos dar as notas, porque as notas, gente, a nota é 0 pra todo mundo, mas eu quero falar da atuação dos guerreirinhos, dos jogadores do São Paulo, pra gente não esquecer quem são esses caras, pra não esquecer quem contratou. Vamos falar desses caras aí com toda a certeza do mundo. Deixa eu só dar o recado da GoCase pra vocês, gente. Os produtos da Copa do Mundo estão aí, várias promoções, aproveita. Usa o cupom GOLBAROLO, tem copo, caneca, garrafa, capinha. Olha essa garrafa, mesmo, é legal pra caramba.
E agora, pelo menos eu vou fazer isso. Eu não gosto de falar o que você tem que fazer ou não. Eu vou fazer isso. Agora, a partir de agora é Copa do Mundo. Segunda-feira tem convocação, tô torcendo pro Neymar ir pra Copa. É Copa do Mundo. Então aproveita as ofertas da GoCase, mochila, bolsa, um monte de coisa legal. A gente aproveita. Se a seleção vai ganhar alguma coisa, eu não sei. Mas tem o peso da camisa. Mas dá pra gente se divertir. Então, os produtos da GoCase estão na descrição do vídeo pra você se divertir com a Copa do Mundo, tá? O Rafael... Aí, ó, o Barolo foi. O tempo inocentou o Barolo. Você viu no segundo gol? Ele tá dentro do gol. O cara cruza a bola, ele vai caindo pra dentro do gol. Que gol. Gente, é isso, gente. É o Rafael. Sério, eu tô pensando em baixar a nota dele. Eu tô achando que 6 é muito. Sério. Eu tô sendo xingado já, porque porque antes eu era xingado porque 6 era muito baixo. Agora eu tô sendo xingado porque 6 é muito alto. Mas dessa vez eu tô começando a concordar com quem me xinga. Acho que nota 6 é muito pra esse goleirinho aí. Hoje, nota 2 pra esse goleiro. Ele fez uma defesa, né? Que a bola, o cara errou o chute e ele pegou. Nota 2. O Lucas Ramon também, meu Deus do céu, cara. O cara desaprendeu. É aquela coisa, né? Ele, o Arthur, é a mesma nota, o mesmo futebol. Chega, aí dá um gás, corre. Mas aí é contaminado pelo ambiente sem cobrança, ele já viu que perder ali é como perder um ônibus, ele já viu que é um clube vida que segue, ele já viu que é um clube que não paga em dia. Aí aqui, amigão, ó, o Lucas Ramon é igual. Sabine e Dória eu me recuso pra falar desses dois jogadores. Eu me recuso pra falar desses dois jogadores. Se o velho da lancha fosse sério, ele investigava essas contratações, principalmente desse tal de Dória. 0 pros dois. Bobadilha 0. O Cauli também é outra contratação que tem que ser investigada, porque quem foi que teve a ideia genial de trazer esse Cauli aí? Quem foi? Quem é o empresário? Quem foi? Como é que foi que rolou essa negociação aí? O Arthur, a mesma coisa, né? Que eu falei pra vocês, o mesmo caso do Lucas Ramon, já se acomodou, já não acerta um passe, não acerta um cruzamento, horroroso. O Danielzinho também, já caiu o nível pra caramba, tá sendo que ele foi a carreira inteira, um jogador bem meia boca. E o André Silva, eu me recuso a falar deste jogador. Eu me recuso a falar de André Silva. Eu não vou falar de André Silva hoje. Pra mim, o top 3 dos piores atacantes, dos piores jogadores da história do São Paulo. Aí os caras que entraram, Ferreira, Luan, ele colocou Luan. Aí no final do jogo ele pôs o Cedric. Sério, gente, é rir pra não chorar. E o Tapia, é isso. E no banco, pra completar o seu sábado, tá o Milton Cruz. É isso. Não tá bom? Não tá bom pra você? Pô, você tá reclamando, Barolo? Você só reclama também? Só reclama, não tem nada positivo? Eu escuto essa agora muito. Mas não tem nada positivo? Tem, vamos achar. Amanhã tem uma coisa positiva. Amanhã eu vou correr em São Paulo. Não é positivo? Pô, amanhã eu vou ter um almoço bacana em família. Olha a notícia boa aí, tá vendo? Porque falam que eu só tenho notícia ruim. Eu só reclamo, porque é só notícia ruim. Eu só dou notícia ruim. Eu só passo notícia ruim pro torcedor. Tá aí. Deixa eu falar pra vocês do meu projeto, gente. O seguinte. Para ter uma válvula de escape, há mais ou menos uns 6 meses eu comecei a correr, 8 meses eu comecei a correr, tenho falado sobre isso, né, porque eu fui ultrapassado pelo cara que tava com calça jeans e um guarda-chuva no bolso, num treino que eu tava fazendo numa pista de atletismo, fui ultrapassado por um cara que tava segurando um saco de limão, e aí eu criei uma página no Instagram que já tá no ar, chama Subóbito, categoria Subóbito, na verdade assim, @categoria Subóbito, fiz até camisetinha, eu correndo e suando, porque pra mim correr é um sofrimento, é desesperador, eu criei pra falar um pouco mais da rotina de corredor. Amanhã eu tenho uma prova em São Paulo da ASICS, que é uma prova importante que eu vou correr 10 km. Objetivo número 1, chegar antes da ambulância. E eu só corro pra poder pular o muro do asilo, quando a Erika me internar, já falei isso pra vocês. Então a página tá no ar, é @categoria Subóbito. Tem uma postagem lá que é um vídeo de apresentação. E por enquanto eu não vou fazer canal no YouTube, é só para me divertir lá e eu convido você para dividir essa rotina. Qual é o objetivo dessa página, do principal? É mostrar que comecei a correr, se eu conseguir, que fumava 3 maços de Marlboro por dia, bebia até água da calha, era 15 quilos mais gordo, com uma vida totalmente desregada, comecei a correr com 55 anos e amanhã eu vou correr 10 quilômetros, você também pode. Então, eu não vou mentir pra você, não tem nada de prazeroso. É delicioso correr.
cacete, é ruim, é o sofrimento. Tanto que essa categoria subóbito correndo e sofrendo. Mas não dá para negar que faz um bem enorme para a saúde. Se eu conseguir estimular alguém, sedentário como eu era, barrigudo como eu era, cachaceiro como eu era, fumante como eu era, ou nem que seja nada disso, mas se eu conseguir estimular alguém a começar a fazer uma atividade física, que se for correr melhor, eu já vou estar feliz. E é uma maneira de eu extravasar, de eu colocar minha energia em outro foco e tentar, de alguma maneira, me divertir de algum jeito. Então você é meu convidado, categoria subóbito, lá no Instagram, tá? É isso, por enquanto é só Instagram, mas quem sabe mais pra frente eu faço alguma coisa no YouTube, um canalzinho. É que tem muito canal sério, muito canal bacana de corrida, eles fazem um trabalho muito bom. Então, pra eu fazer trabalho meia boca, pra fazer coisa tudo mal feita, mal editada, do jeito que eu faço, que eu sou tosco, eu prefiro fazer uma coisa no Instagram, que a gente faz ali do meu jeito, vai ser do meu jeito, não tem nada de frescura, não tem nada super produção, é do meu jeito que você conhece, mas eu vou mostrar minha rotina. Olha só amanhã o BO. A gente vai embarcar de ônibus aqui em São Paulo, aqui em Jundiaí para São Paulo. Eu não tenho como chegar, porque é longe. A Érica vai me levar às 3h30 da manhã. Você imagina a alegria que ela tá de me levar, de acordar às 3 horas para me levar para pegar ônibus. Já vai começar assim a corrida. Mas vai valer a pena. Depois eu conto para vocês. Corre lá no categoria subóbito no Instagram. E para encerrar, se você tá com problema de BO na carta, o Gringo te ajuda. Parcela o IPVA, tá chegando a parcela, aliás, tem que pagar a minha. E ele se ajuda, o parceiro oficial do Detran, e aí você usa o cupom BAROLO20 para você ter os descontos, não esquece, também tá na descrição do vídeo, certo? Aí você livra seus BOs de carta, de documento vencido, de carta ponto estourado, eles te ajudam, e o PVA eles parcelam, mas usa o cupom GOLBAROLO para você ter esse benefício, tá certo? Nosso Pix tá aí se você quiser nos ajudar, mas eu peço a sua ajuda com like, com a inscrição, e é isso, gente. Coitado do Dorival, se não fossem os 2 milhões que ele vai ganhar por mês. Fique com Deus, um abraço.